LGBTQIA+. A sigla não para de mudar para incluir os diversos, os plurais, os que não se encontram nas normatizadas ou normalizadas ou esperadas formas de ser. Mas não basta que o movimento se torne cada vez mais presente e aceito, ou mesmo que as leis abracem a diversidade, se na prática os direitos mais básicos continuam sendo negados. Como garantir trabalho e renda para uma população que é violentada sistematicamente no Brasil? Hoje a gente vai conversar sobre trabalho e renda para a população LGBTQIA+, na pandemia. Essa população sempre esteve ali entre os desempregados e os desocupados, antes mesmo da pandemia. Não à toa, 90% das travestis transexuais dependem ou completamente ou de forma complementar da prostituição. A gente tem capacidade para produzir, a gente tem capacidade para alcançar os nossos objetivos. O meu profissional não pode ser julgado pela minha orientação sexual. É uma galera que sempre sobreviveu com esses problemas sociais que a sociedade nunca quis debater e que continua não querendo debater. Conversando comigo hoje pela internet sobre trabalho e renda para LGBTQIA+, na pandemia. Andréia Brasil, coordenadora do Capacitrans do Rio de Janeiro. Ana Lúcia Lodge, pós-graduada em Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e em Direito Homoafetivo pela Universidade Santa Cecília. Lucas Bugarelli, membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo. E o nosso programa fica rico em diversidade quando você participa. Tem comentários e perguntas para os nossos convidados? Então encaminha para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Andréia, Lucas, Ana, muito obrigada pela presença de vocês com a gente virtualmente hoje para discutir esse tema sempre urgente, sempre importante. E eu quero começar com você, Ana, fazendo uma reflexão aí sobre esse movimento, sobre a evolução desse movimento. Conseguimos ver essa evolução, mas ainda distante de garantir direitos fundamentais, né? Que a gente luta para toda a população e que para essa a fossa parece ser muito mais profunda, né? Onde é que a gente está hoje nessa conquista por direito ao olhar para essa população e entender essa necessidade? Bom dia a todos, bom dia aí meus companheiros de mesa. A gente, de uma certa forma, não está, né? Porque se já está difícil para todo mundo em termos de pandemia, muita gente desempregada, muita gente jogada na vulnerabilidade, independente até da pandemia, nós voltamos ao mapa da fome no nosso país, né? Aí você joga nessa equação a pandemia, aí você joga nessa equação a população LGBTQIA+, você tem uma grande parcela da população aí que não está tendo alimento, não tem o que comer, né? E se não tem emprego para quem não é LGBTQIA+, quando você está falando de pessoas que naturalmente eu não gosto dessa palavra natural é aquilo com que você foi acostumado, mas quando você tem uma classe de pessoas que tem dificuldade de empregabilidade, porque a sociedade resolveu considerar abominável, você complica muito, como você falou, direito humano, né? Você tem que trabalhar para conseguir o seu sustento. Se você não dá trabalho para as pessoas, como é que você espera que elas consigam? Com certeza. Elas não podem se alimentar. E complicou muito a situação dentro do cenário atual. Vamos discutir isso aí ao longo do programa, Ana. E, Andréia, no caso das trans e dos trans, a realidade é ainda mais grave, né? A gente percebeu na produção, ao longo da produção do programa, que realmente é uma população, dentro dessa população, que requer ainda mais atenção nesse quesito, né? O maior fator excludente é a discriminação, né? Até mesmo dentro das letrinhas, a gente sempre fica por último de todas as conquistas. Pessoas trans e travestis ainda não têm direito a uma contratação, a uma empregabilidade da mesma forma que as outras letras.
tudo é uma maneira de estigmatizar nossos corpos, pessoas trans e travestis. Então, a gente precisa de iniciativas como Capacitrans, como a Casa NEM, como diversas instituições, para que nossos corpos sejam enxergados, possam disputar esses locais de direito. E não deveria ser assim, porque pela Constituição todos nós somos iguais perante a lei, e a gente percebe aí um grande contraste. Enquanto que mais de 90% da população trans e travesti é obrigada a depender única e exclusivamente das ruas, da prostituição, não que isso seja demérito, mas que não seja uma imposição. Então, a gente vive nessa corda bamba e sempre que a gente está abraçando com algum projeto de capacitação, algum projeto de visibilidade para esses corpos, de visibilidade desses talentos, a gente está aí tentando tirar um pouco essa população dessa estimativa baixa de possibilidades. Então, aos pouquinhos, né, quando um STF vem e briga por nossos direitos, pelo respeito às questões do gênero, quando a gente tem aí alguns instrumentos que ainda tentam lutar para que a nossa existência seja respeitada, a gente ainda está aí com altos índices de extermínio da população trans e travesti por meros crimes de ódio, mas com requintes de crueldade. O último caso recente foi a menina que foi tacada a fogo num terminal, na rua. Então, nossas existências incomodam e a gente fica se perguntando por quê? Por quê? Por que nossa existência incomoda? Então, quando a gente busca tirá-las da vulnerabilidade e colocá-las num local de visibilidade positiva, de trabalho, de geração de renda, de emprego, a gente tenta diminuir essas expectativas baixas de vida, de sobrevida, né? Todo mundo sabe que a média de vida de uma pessoa trans no Brasil é 35 anos de idade. E, ao meu ver, particularmente, eu acho que isso está cada vez caindo mais. Então, quando a gente fala que a população trans e travesti, né, a gente falando em pessoas não binárias também, homens trans, mulheres trans, travestis, num contexto geral, ainda realmente sofrem grande retaliação da sociedade. Lucas, em que medida toda essa invisibilidade que a Andréa traz, né, na fala dela também é impactada pela falta de dados, né, e no quanto essa falta de dados impacta na necessidade de se lutar muito mais para a construção de políticas, né? Porque como se faz políticas sem dados, né? Perfeito, Yasmine. Bom, eu acho que quando a Andréa fala, ela traz dois dados aqui para a gente, né? O primeiro dado sobre a expectativa média de vida da população travesti de 35 anos e o segundo, um dado produzido pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, sobre também a inserção de pessoas trans na prostituição, que chega aos 90%. A gente já está falando aqui de dois dados que não são produzidos pelo governo, pelo Estado, eles são produzidos pelos movimentos sociais, né, pela sociedade civil, e isso já nos traz um pouco da dimensão do que hoje em dia tem sido a discussão de dados sobre a população LGBTQIA+. A gente não tem dados oficiais, os dados que nós temos, eles são de fato produzidos por um conjunto de atores que há muito vem reivindicando também o que a gente chama de direitos LGBTQIA+, só que a gente sabe que, bem, a gente, mesmo sem dados, conseguimos fazer muitas coisas, mas a falta de dados ainda tem nos impedido de fazer uma série sobretudo quando a gente fala fazer coisas, a gente está falando de efetivar direitos que já vêm sido reivindicados, né? Então, o que eu acho que quando a Andréa fala, quando a Ana fala também sobre as iniciativas, a gente está falando de uma comunidade que vem buscando, né, de uma série de formas se inserir economicamente, politicamente na sociedade e se inserir muito na medida de a gente busca direitos iguais, né? A gente não está falando de direitos LGBTQIA+, como privilégios, né? Não se trata de pagar menos imposto ou algo nesse sentido. A gente está falando de direitos que a população inteira tem e nós ainda não temos, né? Por conta de uma discriminação. Agora, para poder saber isso, a gente precisa mensurar. E a falta de dados, de fato, tem sido um obstáculo muito grande nessa batalha.
Empregabilidade e competência avaliadas por orientação sexual ou identidade de gênero. Uma trajetória que começa na escola e exclui do mercado de trabalho a população LGBTQIA+. Uma teia de violência, estigma, exclusão social e preconceito. A conquista de direitos e uma estrada que vem sendo pavimentada ao longo de décadas. Nessa colcha de retalhos, um marco para a população LGBTQIA+, a revolta de Stonewall. No dia 28 de junho de 1969, em Nova York, nos Estados Unidos, a polícia foi fazer mais uma batida no bar Stonewall Inn. Mas naquela madrugada, os frequentadores não se intimidaram. Os manifestantes foram às ruas para protestar por direitos. A repercussão incentivou a formação de organizações e coletivos. No Brasil, há 10 anos o STF reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo. Isso garante, por exemplo, a possibilidade de estender para o companheiro o plano de saúde que a empresa oferece. Mas antes de falar de trabalho e renda, é preciso trazer à tona um ciclo de exclusão que faz com que a população LGBTQIA+, não tenha acesso à educação, qualificação e oportunidades. Essas pessoas são expulsas compulsoriamente, porque não é uma expulsão que, vocês hoje estão expulsos da escola, não pode mais vir, não. É uma expulsão compulsória pela questão de não respeito ao nome, não respeito à identidade, não respeito ao corpo dessas pessoas, que acabam não tendo acesso a uma educação, acabam não tendo acesso ao mercado formal de trabalho, que vai precarizando a vida dessas pessoas. A gente tem algumas vertentes de sair fora do padrão imposto pela cis-heteronorma. Por exemplo, um gay muito afeminado, uma lésbica muito masculinizada, ou no caso das travestis e mulheres transexuais e homens trans, que são pessoas que obviamente fazem a transgressão de gênero. E isso incomoda. Diferentes recortes dentro da comunidade apresentam um cenário em que mesmo quem consegue estudar e seguir carreira não está livre do preconceito. Eu trabalhava em uma instituição financeira e um dia chega uma pesquisa para poder saber a orientação sexual dos funcionários, para poder listar se haviam trans, o que não haviam, mas haviam bissexuais e homossexuais. Eles listaram coletaram esse tipo de informação. Eu preenchi com a verdade e soube depois por alguns outros colegas que também preencheram com a verdade e alguns sofreram também perseguição. A minha foi um pouquinho mais séria, eu cheguei a ser demitido e na época eu me senti extremamente exposto. Um levantamento realizado pelo coletivo Vote LGBT+, com a cooperação da consultoria Box 1824, aponta que 6 em cada 10 pessoas LGBTQIA+, tiveram redução ou perderam a renda em 18 meses de pandemia. O estudo revela ainda que na comunidade a taxa de desemprego é de 17,15%. Entre pessoas trans, o percentual sobe para 20,47%. O desemprego ampliou fortemente, né? Nós estamos falando da casa de 14, 15 milhões de desempregados, e quando a gente olha para alguns recortes, né, principalmente os recortes dos mais jovens, esse número amplia mais ainda, né? Essa população sempre teve ali entre os desempregados e os desocupados, né, antes mesmo da pandemia. Você acaba não contratando, porque você tem uma discussão de que banheiro que vai usar, você acha que a travesti, a pessoa LGBT não vai saber se vestir, não vai saber se comportar no ambiente de trabalho. Isso é muito colocado. Não à toa, 90% das travestis transexuais dependem ou completamente ou de forma complementar da prostituição. Produtora de TV, consultora, atriz e assessora parlamentar. No Instagram, Bárbara tem mais de 50 mil seguidores. E mesmo assim, ela entrou para as estatísticas do desemprego. Desde dezembro do ano passado, ela passou a receber ajuda para pagar as contas. A Bárbara resolveu fazer uma campanha nas redes sociais para conseguir uma bicicleta e também uma bolsa térmica. Ela acabou ganhando 2 bicicletas. Ela vai usar uma e a outra vai ficar com um amigo trans que também vai trabalhar com entregas. A bolsa ela ainda está pesquisando, mas o perfil no aplicativo já está aprovado.
é mais uma experiência, assim. Eu não fujo de trabalho, assim. Acho que o importante é você ter a sua autonomia, você ter seu dinheiro. O que mais me angustia é estar chegando perto do dia de pagar o aluguel e eu não ter o dinheiro todo do aluguel. Isso, para mim, é a pior situação que pode ter, sabe? E apesar da bandeira LGBTQIA+, estar estampada nas vitrines, nos produtos e comerciais de TV, existe um discurso que é esvaziado quando se fala da diversidade dentro das empresas. A gente viu aí a marca de cosmético que o valor na bolsa nunca foi tão alto como no Dia dos Pais, quando colocou o Tami como garoto propaganda, mas não respondeu quantas pessoas trans ela tem dentro da empresa. No meu profissional não pode ser julgado pela minha orientação sexual, pelo meu gênero. Acho que a oportunidade tem que ser dada para todos. É uma galera que sempre sobreviveu com esses problemas sociais que a sociedade nunca quis debater e que continua não querendo debater na pandemia. E olha, eu vou começar esse retorno aqui à nossa conversa trazendo a participação da nossa audiência. Então, você que está em casa, encaminha para mim as suas perguntas, seus comentários, para que essa conversa fique o mais plural possível. E olha só, o Magno Martins encaminhou para a gente pelo Instagram a seguinte pergunta, eu encaminho para você, André, e deixo Ana e Lucas bem à vontade para também comentar se quiserem, tá? Ele pergunta se assumir é uma desvantagem no cenário atual. Como é que a gente responde? A pergunta foi para mim? A pergunta para vocês três. Eu começo com você. Se assumir... Começando por mim, obrigada. Obrigada pela honra, porque a pergunta é bem peculiar e olha que interessante. Uma pessoa trans não tem nem como se assumir. A pessoa trans, ela já evidencia características que divergem da pessoa LGBT, né? As pessoas bissexuais não têm muito uma necessidade de se assumir em ambiente de trabalho, mas a questão de se assumir para pessoas gays e lésbicas deveria ser um fator calmo, tranquilo, sereno, não deveria ser problema, né? A gente viu na matéria uma pessoa que quando se assumiu gay começou a ser perseguida, então a dica que eu dou, eu falo isso sempre nas aulas do projeto, no Capacite Trans, a empresa que você trabalha, realmente ela é inclusiva? Ou ela te contrata como aquela questão de cota para dizer que faz? Quando a gente fala sobre empresas inclusivas, a gente tem que ir desde a diretoria ao RH e tem que trazer isso para o corpo do povo mais laboral, digamos assim. Vamos falar assim, um exemplo prático num mercado. Desde o dono da rede de mercados até o pessoal que trabalha lá no estoque, aquele pessoal laboral que não se exige uma escolaridade e tal. Então, a gente percebe que podem rolar algumas brincadeiras agressivas que hoje em dia não são mais agradáveis dentro de ambiente de trabalho, a maneira de se referir à pessoa LGBT, né? Expressões como traveco, o traveco foi contratado, lá, o gaysão, sabe? Então, isso tudo precisa ter uma consultoria. As empresas que precisam trabalhar com a diversidade e que queiram, e que a pessoa não precise ter medo de se assumir, ela precisa, antes de tudo, levantar a bandeira dentro da sua equipe, dentro de um trabalho de conscientização constante, não só no mês do orgulho. É mensal, é diário, é o ano inteiro. Isso sim é política de inclusão. E a inclusão da diversidade LGBT não se limita ao LGBT. Existem LGBTs pretos, existem LGBTs PCDs. Então, quando a gente fala em diversidade e inclusão, PCDs, a gente está falando desse conjunto geral. Desculpa, Andréia, desculpa. Eu queria que você explicasse o que é PCD para quem está em casa assistindo, para a gente também começar... Pessoas com deficiência. Existem pessoas LGBTs que possuem algumas deficiências e algumas empresas contratam. Então, é importante que se faça um trabalho amplo e complexo. Não é só... Quando as pessoas pensam que diversidade, a gente está falando só sobre direitos de LGBTs. Exato. Não é só isso. Diversidade é muito além. Então, é isso que as pessoas precisam entender e entenderem que o país vai ser mais plural, igualitário, e a gente vai ter mais equidade quando tivermos esse trabalho de campo dentro dessas empresas.
Eu falei isso porque Bárbara citou a empresa que usou o TAMI na propaganda, mas quando você vai perguntar para dentro da empresa quantas pessoas trans trabalham, não existem esses números. Exatamente. E Ana, aí acaba ficando bonito para a campanha, né? Sim, exatamente. Isso é uma questão muito, muito importante, né? Porque realmente a aceitação precisa ser real. Né? E também refletir sobre se interessa a muitos que haja de fato essa aceitação, essa compreensão, esse entendimento de que a sociedade é para todos, né, Ana? E aí, pensando ainda na pergunta do Magno, sobre essa questão de se assumir, quando a empregabilidade e a competência ficam pareadas ao que você representa socialmente, isso complica bastante, né? Ainda mais em tempos em que parece que a gente está andando para trás nessa compreensão social, né? É extremamente interessante, né? Porque as empresas elas querem parecer moderninhas e usam muito o discurso da diversidade. E a Andréia fez um gancho muito legal de fazer os recortes dentro da diversidade, né? Diversidade não é só o LGBTQIA+, não é só o negro, é todo, até porque o público ele é composto de todas essas pessoas, né? O LGBT é consumidor, os negros são consumidores, os PCDs são consumidores, e tem pessoas que têm várias dessas características misturadas. E elas gostam de ser refletidas não só na campanha, mas também nos funcionários que trazem para dentro das empresas esses valores. E a diversidade de ideias, de valores, como eu disse, né, me repetindo. Mas é muito curioso você ter dito isso, Yasmin, porque eu tenho até um exemplo de uma história que eu conto, que uma vez eu fui chamada a um escritório de advocacia por um conhecido que queria me fazer uma proposta de trabalho, sabendo que eu sou abertamente lésbica, que eu já dei inúmeras entrevistas em programas de vinculação nacional, numa emissora de alta repercussão, e ele falou assim, olha, mas só tem uma questão, você tem que segurar a onda, não pode ser assim tão aberta quanto você é. Eu falei assim, olha, eu só tenho um problema, eu não tenho como voltar para dentro do armário. Eu sou uma pessoa relativamente conhecida, basta jogar meu nome na internet. Eu não tenho... primeiro que eu nunca estive dentro do armário, eu sempre fui. As pessoas me perguntaram, quando você saiu do armário, eu nunca entrei no armário. Então, não dá para eu voltar. Eu achei até, para ser mais gentil possível, eu achei até deselegante da parte dele vir com esse tipo de proposta para mim, sabendo que eu sou uma pessoa completamente aberta. Nessa expectativa das empresas, de que a pessoa possa... Não, olha, a gente não é compartimentalizado, sabe? A gente não é caixinhas, a gente é completo. Né? Então, se uma pessoa que tem... você não pode colocar só a sua parte profissional em atuação e deixar de ser a mãe, a esposa, a mãe que é uma mãe num casamento lésbico, a esposa que tem uma outra mulher, que na festa do escritório vai aparecer com outra mulher. Não tem como. Né? E se alguém te perguntar, e o seu marido? Você vai falar, não, marido, eu vou ficar mentindo o tempo todo, eu vou ensinar uma criança pequena. No caso, os meus já são grandes, mas na hora que está lá, numa festa, que tiver pessoas no escritório a falar que não é a mãe ou o outro é papai, você não vai fazer isso. Então, você é uma pessoa completa, você não é só o profissional. E é importante Desculpa, Ana, até é importante porque quando as pessoas vão saindo dos armários, né? As empresas também vão percebendo que essas pessoas vão dialogar com outras que também saíram do armário. Então, existe a identidade com outras pessoas que vão no mesmo movimento e isso está cada vez mais latente, né? E ninguém vai voltar para trás, né? E esses profissionais não vão. As mulheres não vão voltar para o fogão, os LGBTQIA+, não vão voltar para o armário, os negros não vão voltar para a senzala, e a sociedade que se acostume, sinto muito, vamos evoluir, estamos no século XXI. E esse movimento, ele precisa ser... A gente precisa de políticas públicas, e quando a gente fala em empregabilidade, tem uma coisa muito curiosa, porque eixo Rio-São Paulo, as coisas ainda acontecem. Eu só me dei conta disso quando eu vim morar em Santa Catarina, e saí do eixo Rio-São Paulo. Porque existe muito movimento de empregabilidade para LGBTQIA+, nessa área, e eu fiquei muito assustada
bancada, como fora do Rio de São Paulo, não existe nem espaço para você conversar sobre fazer um movimento para que as empresas não querem nem ouvir falar nisso. Ana, eu vou te pedir para... Eu vou te cortar, até porque eu queria trazer mais profundamente isso no segundo bloco. A gente vai falar realmente dessa oportunização, né, de ter caminhos para isso, mas eu queria, antes de concluir esse bloco, trazer o Lucas, refletindo ainda sobre a questão do sair do armário, como a Ana disse, mas também refletindo ali sobre 2 anos da criminalização da homofobia, né, em que medida essa mudança trouxe efetivamente uma alteração nesse cenário, né? Como é que você percebe esses 2 anos? Legal. Bom, eu acho que é interessante até essa pergunta da saída do armário, né? Porque eu acho que é uma pergunta que ela só pode ser feita nos dias de hoje mesmo. De certo modo, ela mostra um pouco do quanto a gente avançou, ainda que precariamente. Porque se você faz essa pergunta que chegou na internet há 40 anos atrás, olha, um LGBT pode sair do armário, tem prejuízos de sair do armário no mercado de trabalho, isso seria impossível, né? A gente não vivia sequer esse paradigma de que uma pessoa LGBT poderia ser trabalhador e que um trabalhador poderia ser LGBT, né? O que a gente tinha, na verdade, eram ainda campanhas policiais de combate às pessoas LGBT, de perseguição às pessoas LGBT, e era muito comum que se exigisse dessas pessoas, quando elas estavam circulando à noite, nos bares, a sua carteira de trabalho, né, como uma forma de averiguar se essa pessoa era uma pessoa íntegra ou se ela seria, né, criminalizada naquilo que se entendia como vadiagem, né, porque era justamente assim que muitas pessoas LGBTs eram presas, encarceradas sob esse motivo. Então, apesar de a gente ter, né, os avanços são poucos, a gente ainda luta bastante para conseguir, de fato, uma inclusão, como a Andréa disse, porque a gente fala de diversidade, que é ter todo mundo junto, diferente, mas a gente fala de inclusão, que é ter todo mundo mesmo dentro, né, efetivamente. E aí a gente percebe, com o que a Ana disse, como que a gente ainda precisa de políticas públicas. A criminalização da LGBTfobia é um desses processos, né? A gente aqui está falando, digamos, de tudo aquilo que ainda não tem a ver com a integridade do sujeito. Agora, né, a gente está falando do trabalho, a gente está falando da renda, a gente está falando daquilo que é necessário para a sobrevivência. Só que a gente ainda precisa falar de coisas que são muito básicas, como a própria, né, integridade física das pessoas. Então, a criminalização ela foi decidida 2 anos atrás pelo Supremo Tribunal Federal, não é uma lei, é uma decisão do Supremo, e a gente percebe que até hoje pouco foi feito em relação a isso. Então, a gente não tem casos, né, ainda criminalizados, o que mostra que a gente convive com essa dupla dinâmica, a falta de emprego, né, uma falta de emprego marcada pela discriminação ainda, e ainda uma discriminação que ela é pulverizada na sociedade, que infelizmente acaba extrapolando até mesmo nesses casos onde a gente vê assassinatos e mortes ocasionadas por LGBTfobia. André, eu volto com você. Gente, desculpa, eu preciso fazer um rápido intervalo, eu já estourei um pouquinho nosso tempo, mas eu volto com vocês assim que a gente retomar do intervalo. No próximo bloco, a nossa equipe de reportagem visita a Casa NEM, um espaço de apoio, desenvolvimento e inclusão para a população LGBTQIA+. A gente volta já, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre trabalho e renda para LGBTQIA+, na pandemia. Comigo via internet, Andréa Brasil, coordenadora do Capacitrans do Rio de Janeiro, Ana Lúcia Lodge, pós-graduada em Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e em Direito Homoafetivo pela Universidade Santa Cecília. E Lucas Bugarelli, membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo. E se você também quiser participar, manda para mim as suas perguntas e seus comentários pelo WhatsApp, que a gente compartilha aqui com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Bom, antes de chamar a matéria, eu quero trazer a voz aqui da Ana e da Andréia, que pediram para fazer comentários no final do bloco. Andréia, começa com você. Oi. Beleza. Então, eu ia ilustrar para a pergunta que foi feita sobre a questão do sair do armário. Mesmo enquanto travesti, eu sempre fui boa em algumas áreas, né?
Até mesmo para cogitar uma vaga, eu preciso relatar isso para ilustrar para a pessoa como é que é a nossa situação. Eu precisei de uma vaga de trabalho, então eu prendi o cabelo, usei uma roupa larga e fui selecionada na entrevista. Mas fui selecionada com nome de batismo, nome de registro, né? E a partir do momento que eu consegui entrar dentro da instituição, que é uma instituição pública, era do Estado, era um contrato como instrutora, ali eu me apresentei para os alunos, para alunas, como Andréa Brasil. E houve uma cobrança da gestão, não, aqui você é Andréa. Eu falei, não sou. Então eu tive que pleitear o meu direito, eu tive que brigar pelo meu direito, porque aquilo era uma instituição do Estado. Eu falei, a senhora sabe, para a coordenadora da unidade, eu falei, a senhora sabe que temos o Rio Sem Homofobia. Na época era Rio Sem Homofobia. Então eu tive que usar de argumentos. E é muito difícil, ainda era muito difícil há 10 anos atrás, a população enxergar pessoas trans e travestis pegando um trem, indo trabalhar de dia. As pessoas só estavam acostumadas a ver trans e travesti nas esquinas da rua à noite. Então isso normativizou os corpos trans em esquinas. Mas ao mesmo tempo que somos vistas nas esquinas, porque é o único local que nos é ofertado, é esquecido que estamos ali por causa da falta dessa empregabilidade, sendo quem nós somos. Senão, a gente é obrigado a se disfarçar para conseguir aquela vaga. Era só para ilustrar a pergunta do ouvinte anterior, do telespectador, perdão. Ótimo complemento, né, Ana? Rapidinho, que a gente tinha falado sobre os avanços, né, através da criminalização da homofobia, mas a gente precisa de leis, de fato, feitas pelo legislativo, porque está tudo muito frágil, pode mudar a qualquer momento. E mesmo a criminalização, quando a gente usa como racismo, é muito difícil você chegar e ir na delegacia ser enquadrado como racismo, é sempre só enquadrado. Mesmo negros, quando levam para o racismo, é só colocado como injúria racial, não é colocado como racismo. Então, a gente precisa de que o nosso legislativo faça o seu papel e legisle pela dignidade da pessoa humana, né? Com certeza, Ana. Então, vamos assistir a reportagem, né? Muitas histórias se encontram na Casa NEM, no Rio de Janeiro. Em comum, portas fechadas pela família, nas escolas e no mercado de trabalho. Café da manhã na mesa e muito papo. Essa é a Casa NEM, no Rio de Janeiro. O casarão fica no bairro do Flamengo, na zona sul da cidade. Até chegar aqui, um longo caminho foi tecido. Um trabalho que tem transformado a vida de muita gente. A Casa NEM é um desdobramento do Prepara-NEM, né, que é um pré-vestibular que começou em 2015 para inserir travestis e transexuais nas universidades, né? Então, essa galera que fez o Prepara-NEM em 2015 agora já está com seus diplomas universitários, já estão todos formados, né, vamos dizer assim, encaminhados na vida, né? E então, quando a gente fez o Prepara-NEM, que era esse pré-vestibular, a gente viu a necessidade que era de moradia, porque a maioria das pessoas que vinham para o Prepara-NEM vinham para ter um espaço de socialização entre seus iguais, ou vinham porque a gente também dava alimento, dava roupa, a gente pensava para além da educação, né? Como a educação deve pensar, né? O estudante como um todo, né? Claudete Victória tem 30 anos, é natural do Pará e se mudou para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades. Claudete já está se preparando para o Enem, para ingressar na Faculdade de Artes Cênicas. Claudete tem na casa um apoio que nunca teve antes. Significa tudo o que eu não tinha. Porque me proporciona a querer crescer na vida, a querer buscar coisas para o meu futuro que eu não tinha, tipo cursos profissionais, trabalhos melhores e um ensino superior. Alessandra tem 21 anos e é natural de Três Rios, no interior do estado. Ela está cursando psicologia e também encontrou abrigo na Casa NEM. No momento em que eu procurei a casa, eu estava passando por situações difíceis na minha família e, infelizmente, essas situações estavam me levando a sofrer vários tipos de violência, tanto psicológica quanto física. E aí, vendo todo o trabalho, toda a seriedade que as pessoas daqui lidam com todo o movimento de acolhimento das pessoas, eu vi essa possibilidade de buscar acolhimento, sabe? É realmente um ambiente familiar onde eu poderia me sentir
segura para ser eu mesma. Um lugar para chamar de lar. 18 pessoas estão acolhidas na Casa NEM hoje, mas já foram mais de 70, a maioria travestis e transexuais. A ONG desenvolve ainda projetos sociais que alcançam mais de 3 mil pessoas em todo o estado do Rio de Janeiro. Inclusive, essas cestas básicas já estão prontas para entrega. Quem mora na casa faz psicoterapia individual e em grupo. Quem precisa de ajuda e está fora, pode fazer online. Os projetos são muitos. Tem o Cozinha NEM, que é a geração de renda através da gastronomia vegana, que agora a gente reabriu o espaço fisicamente, para além do delivery. O Cozinha NEM, nós temos o Costura NEM, ou modelagem, corte e costura, que na pandemia gerou renda de R$800 para cada pessoa que produzia as máscaras, através do corte e costura da Casa NEM, a galera de fora da casa, né? Tem a galera que precisa, é empreendedorismo, né? Então a galera empreendedora que às vezes quer produzir salgadinho, bolo, alguma coisa. Então, tipo, a gente tem a Kelly que precisava de um fogão, então a gente conseguiu o fogão para a Kelly. Agora a Micael que quer fazer bolos também para vender, então a gente já conseguiu um fogão para o Micael. Aqui, todos recebem apoio para ir em busca de oportunidades. A Duda mesmo está fazendo uma vaquinha para conseguir dar os primeiros passos na carreira de modelo. Cole conta que o acolhimento é um impulso. Todo mundo pode ocupar qualquer lugar. Casa NEM, ela tira a gente dessa marginalidade, ela mostra que a nossa comunidade, a gente pode sim estar em lugares marginais, mas isso se for escolha nossa, porque a gente tem capacidade para sair desses lugares, a gente tem capacidade para produzir, a gente tem capacidade para alcançar os nossos objetivos, e a Casa NEM mostra isso nitidamente através das atividades que a gente tem, através dos cursos que a gente tem, sabe? Pessoas que disponibilizam seu tempo para vir nos educar com inglês, para vir nos educar com capoeira, com Muay Thai, com Libras, né? Indianaray conta que já imaginava que a situação dessa população iria ficar ainda mais sensível com a pandemia. E foi assim que nasceu a Rede Brasileira de Casas de Acolhimento, a Rebraca, uma ponte entre quem precisa de apoio e os espaços que hoje estão conectados em todo o país. Então eu digo para as pessoas LGBTIA+, que você hoje não precisa mais se submeter a essa família opressora, essa família que deveria te amar, mas que não te ama. Se você tem medo de assumir a tua orientação sexual, fazer a tua transição, assumir tuas condições por conta de ser LGBTIA+, tem medo de ir para a rua, de ficar em vulnerabilidade, não tenha. Hoje nós temos a Rebraca LGBTIA+, que faz 26 casas de acolhimento no Brasil. Venha pra gente, venha viver com a tua comunidade, você não merece a família que tem. Casa NEM significa resistência, significa diversidade, significa amor, né? Significa respeito. Significa desconstrução e revolução, porque é o que a casa faz através dos corpos que aqui são acolhidos, sabe? Através de toda essa construção que a gente teve, né? De hoje a Casa NEM não só ser reconhecida no Rio de Janeiro, mas ser reconhecida mundialmente. Um trabalho que tem alicerces fortes, bases sólidas e que promete seguir em frente para muito além do arco-íris. Eu adoraria abrir um consultório e eu também quero permanecer inserida, sabe, na dinâmica da casa. Eu quero usar a minha profissão para estar ajudando outras pessoas como eu tô sendo ajudada hoje, sabe? Uma iniciativa bonita, né? E você que está em casa, ainda não participou do programa, encaminha suas mensagens, suas perguntas aqui para a gente gente possa incluir mais ideias nesse debate, nessa conversa. E, Ana, eu quero trazer de volta um tema que você trouxe no primeiro bloco, que é com relação à regionalização, à concentração no Sudeste aí dessas oportunidades. A gente vê ali na Casa NEM pessoas que vêm buscando oportunidade de outras cidades e que, se aqui é difícil, imagina nos interiores, né? Eu queria que você trouxesse mais aprofundadamente o que você colocou ali no primeiro bloco. Eu peço permissão só para fazer um comentáriozinho, que eu tenho um carinho para a Casa NEM. No meu casamento, inclusive, a gente pediu que não trouxessem presentes, pedimos que trouxessem gêneros alimentícios que nós doamos para a Casa NEM. Tenho um carinho profundo para esse trabalho da Indianaray. Não a vejo também, desde que eu vim para cá, nunca mais falei com ela. Mas essa questão regional... como eu dizia, as coisas acontecem muito mesmo em São Paulo, e quando eu vim para cá eu fiquei chocada, como não é nem possível, uma oportunidade, então, já que eu estou indo para lá,
e tenho essa visão de uma atuação mais estratégica em direitos difusos, coletivos individuais, homogêneos, enfim, de fazer esse trabalho para contribuir com a divulgação dessas, não só ação, não só de litigância, né, mas também de direitos humanos, de minorias, de grupos vulneráveis, de falar para as empresas com uma ideia de cultura inclusiva. Então, só que você não consegue, as pessoas não estão dispostas a ouvir, não querem saber, não só pelas crenças pessoais delas, mas elas não enxergam que isso seja, de fato, alguma coisa que vai trazer algum benefício para a empresa. Né? Então, não existe a perspectiva de você poder fazer um trabalho de fazer palestra, de fazer inclusão, não enxergam. Se não vier por lei, se não vier por uma determinação, nem que seja através do tributário, ou que seja, você vai ter que ter cota mesmo. Você vai ter que fazer, as empresas forçosamente só vai ter determinados benefícios tributários se você cumprir determinadas metas de inclusão. Né? É a única maneira que eu vejo. Então, vai ter que vir através do legislativo, mas é o mesmo legislativo que parece que está andando para trás. Né? Cada vez mais conservador, que fica falando em escola sem partido, quando na realidade é só o partido deles, né? Que fica falando que professores estão querendo doutrinar crianças quando os professores querem falar em respeito a todo mundo. Quando você quer falar de diversidade na escola, você quer falar que todo mundo merece ter respeito. Quando você quer falar que tem que tratar o coleguinha, que desde pequeno você já percebe que ele possa ser, porque até às vezes criança você nem sabe, mas que possa ser que essa criança seja uma criança trans e que ela tem que ser respeitada de qualquer maneira, né? E os pais não querem que você fale de diversidade na escola e acham que essa criança pode apanhar, e porque quando a gente fala de diversidade na escola, essa criança não é evasão escolar, gente, é expulsa, essa criança é expulsa da escola, porque ela apanha, né? O diretor, quando ela apanha, o diretor chega e fala, mas também olha como é que você se comporta, como você se veste. E ela chega em casa e apanha, o pai bate de novo, porque tem vergonha. Eu tenho uma amiga que fala uma frase curiosa, uma menina de 15 anos vem uma festa debutante, uma menina trans de 15 anos vem à calçada para se prostituir, porque é expulsa de casa, porque o pai tem vergonha. E aí a sociedade depois culpa essa pessoa porque ela não recebeu o acolhimento da família, ela não recebeu a educação, porque a sociedade a expulsou da escola, e depois não consegue emprego, porque não tem educação, e porque os documentos não refletem. Agora, recentemente, a gente conseguiu poder trocar documento, né? Sem precisar de abrir ação na justiça. Mas aí, mesmo assim, uma dificuldade, os documentos não refletem a imagem, e aí a pessoa vai viver como, entendeu? Muitos acabam, é muito duro isso, essa falta de sensibilidade da sociedade, e a gente não pode esquecer que toda construção social disso vem quando o homem deixa de ser nômade e começa a se fixar na terra, passa a ter um dono da terra, e a divisão sexual do trabalho, e você a ter papéis sociais, você começa a distribuir todo o seu entendimento de sociedade através da construção dos papéis sociais em função do trabalho. Então, você começa a ter classes de pessoas, ser mulher na sociedade cuidar, ficar dentro de casa, cuidar, e o homem é que vai ter essa exposição fora de casa e ter o poder de fazer e mandar nesse corpo feminino. E quando você tem um gay, uma lésbica, e principalmente uma pessoa trans, que bagunça com toda essa ordem e questiona todo esse poder desse homem, aí, meu bem, aí a sociedade não quer, né?
Aí a sociedade quer tratar essas pessoas como objetos. Isso tudo tem a ver com o trabalho. Com certeza. Agora, a Ana traz uma questão com esse que... lugar de trabalho. Ana reforça, na verdade, Lucas, uma fala da Indianari em vários momentos ali na reportagem, que a gente precisa trazer aqui para o programa. A situação começa em casa, né? A homofobia começa muitas vezes em família e desencadeia uma série de situações ao longo da vida que impede que, como a Indianari coloca, que essas pessoas sejam encaminhadas na vida, né? A gente refletir sobre esse encaminhamento que todo mundo normativo, que está dentro de uma normatividade na sociedade, tem como um privilégio hoje, né? É até curioso, porque a gente, quando pensa em família, a gente costuma pensar em acolhimento, né? Em um espaço família, lar, né? É uma imagem comum, né, de você pensar, bom, família gera acolhimento, gera, né, afetividade, mas a trajetória das pessoas LGBTQIA+, não é muito assim, né, e eu acho que a pandemia tem mostrado muito isso, porque tem algo muito próprio de uma pandemia, né, como essas, que é a gente ter que voltar para as nossas casas, né? Então, jovens, pessoas trans, pessoas LGBT que conseguiram, de alguma forma, uma autonomia, porque a autonomia para pessoas como LGBT não é só uma autonomia financeira, mas é uma autonomia até mesmo, né, espacial, a autonomia de você não precisar se submeter às regras de teu pai ou tua mãe que podem achar que o melhor para você é você não ser LGBT, né? Então, quando essas pessoas conseguem essa autonomia, e ela é uma autonomia que passa pelo financeiro, a gente tem um cenário que faz com que muitas delas tenham que voltar para casa, né? E aí a gente pensa a saída do armário, mas agora a gente pode até pensar uma volta estratégica e muito dolorosa do armário para algumas pessoas que não é que elas querem voltar para o armário, mas elas são forçadas, né, a terem que novamente criar seu personagem, criar uma maneira de conseguir lidar ali com uma família que não as aceita, né? Então, a gente sabe, por meio das poucas pesquisas que temos, que a família, ela costuma constituir aí um dos principais lugares de violência da população LGBT. A gente tem uma imagem de que essas pessoas, né, que nós somos violentados nas ruas, e isso é bem verdade, mas também é bem verdade que nós somos violentados por aqueles que são nossos pais, nossas mães, nossos padrastos e madrastas, né, tios e tias. Então, quando a gente fala também de aliados, né, de pessoas que não são pessoas LGBT, mas que estão próximas nas nossas lutas, também significa isso, né? Um aliado, aliada, ela é aquela pessoa que tenta nos ajudar, né, nesses ciclos de violência que a gente sofre ao longo de toda a vida. Então, muitas mães, muitas avós acabam sendo também aliadas nesse processo, né, de ajudar a pessoa LGBT a se proteger de uma violência que ela é familiar, né? A gente fala, assim, de uma violência familiar e de uma violência institucional, né, que ainda nos comete. Importante a gente levar essa reflexão para casa, né, Andréia? Queria trazer com você o Capacitrans, queria que você falasse um pouco desse trabalho, porque trabalhos assim é que estão salvando vidas nesse momento, principalmente em meio à pandemia, né? Fala um pouquinho para a gente como é que é o trabalho de vocês no Capacitrans. Obrigada. É muito importante trazer essa fala assim. Enquanto tem a Casa NEM, que consegue ser um local de acolhimento, que também viabiliza essas questões de geração de renda, o Capacitrans surge da minha necessidade, enquanto pessoa que passei todos os constrangimentos em ambientes formais de trabalho, de trazer um empoderamento para outros corpos trans. E aí eu venço o primeiro edital, eu passei a vencer mais editais, e aí eu consegui fazer uma consistência do Capacitrans em transformar vidas dessa forma como eu tentei mudar a minha própria realidade. Eu aprendo muito com cada turma. Então, a gente já teve mais de 150 pessoas que passaram pelo Capacitrans e pelo menos 20% conseguiram ou empreender firmemente, o seu negócio está alavancando, ou também conseguiram vagas em ambientes, em empresas parceiras que são realmente parceiras. Eu gosto de citar um exemplo de uma empresa bastante inclusiva por todas as pautas, que é a Unilever, uma grande apoiadora do Capacitrans, diretamente. E isso está me fazendo abrir canais com outras instituições, como a SERG, Rede de Supermercados do Rio de Janeiro. E aí eu estou conseguindo falar com eles aquilo que eu falei para vocês, que a gente tinha que falar para a diretoria, desde a diretoria até o funcionário braçal, digamos assim. Eu não sei, eu não gosto de falar essas classes, né? Eu não gosto de falar esse negócio de classes, mas a gente sabe que existe.
Então, tipo, desde o chefão ao empregado do café, a senhora do café, para que eles saibam como lidar com a população trans dentro das suas empresas. Não só trans, como LGBTs. Você sabe que a menina é lésbica? Respeite. Você sabe que o menino é gay? Respeite. E respeito é uma troca, uma via de mão dupla, né? Então, o Capacitrans não traz só essa busca pela empregabilidade e pelo empreendedorismo. Traz essa coisa do buscar os seus direitos, lutar e acreditar em si. O resgate da sua cidadania. A única diferença é que a gente não é um local de acolhimento porque não é exatamente nossa proposta. E agora, como surgiu a Rebraca, a gente fica um pouco mais aliviadas, né, de saber que tem outros locais que podem acolher esses corpos. Mas é óbvio que a gente indica e encaminha, procura fulano, procura Beltrano, e a gente procura fazer o encaminhamento quando a pessoa está numa situação de vulnerabilidade extrema, prioritariamente nessa questão de pandemia. Mas eu queria ressaltar também uma coisa que o Lucas falou, muito importante, sobre os números. Aqui no Rio de Janeiro, eu fui convidada a ser articuladora do Garupa. O Garupa é um projeto que exatamente visa levar esses corpos invisíveis para as unidades de saúde e, a partir desse cadastramento e acompanhamento, o Garupa vai conseguir buscar números de população trans e travestis, a princípio, e posteriormente LGBTs, né? E finalmente a gente trazer esses números, para que esses números virem políticas públicas de fato. A gente tendo números, quantas pessoas trans e travestis existem no Rio de Janeiro, quantos gays, quantas lésbicas, quando a gente tem esses números, a gente pode jogar e exigir dos governantes políticas públicas. Então, eu estou como articuladora, fui convidada, então eu estou articuladora do Garupa, mas também continuo com ações com Capacitrans. Não podemos parar, não vamos parar, porque quanto mais pessoas enxergadas, visibilizadas, empoderadas, recuperando o resgate da sua autoestima, mais a gente pode falar em equidade. E quando a gente mostra para essas empresas, instituições, o bem que isso faz para toda uma sociedade, as empresas acabam se espelhando. E eu estou falando em situação de pandemia, que a gente teve que manter aula online para evitar o risco, a gente teve que trabalhar a questão da empregabilidade, mesmo na pandemia, com os devidos cuidados. A gente sabia que tinha gente, eu costumava falar, eu não posso adiar uma turma, eu não posso esperar o presencial, a população trans não pode esperar. Muitas delas vivem nas ruas e elas estão expostas duas vezes aos crimes hediondos, né, como a menina que eu citei no comecinho, e a doença que está rodando pelo Rio, que está rodando pelo país, pelo mundo. Então, eu não podia esperar. Então, era esse gancho que as empresas falavam, não, Andréa, vamos embora, vamos ver como a gente pode ajudar aí o projeto. E graças aos resultados positivos, a gente foi conquistando outras, como a Prudential do Brasil, que nos doou cestas para a gente doar para as pessoas trans em vulnerabilidade. Então, está acontecendo eu costumo falar aquele filme A Corrente do Bem, né? Os elos. E eu estou muito feliz com os resultados. Ações como a da Casa NEM, que se refletem também com o Capacitrans, e aí a gente vai fazendo essa rede. Mas eu gostaria também de frisar que tanto a Casa NEM quanto o Capacitrans, a gente não invisibiliza os outros corpos, as outras identidades ou orientações sexuais. A gente fala que é prioritariamente pelas pessoas trans, mas não como um privilégio, mas é porque nós estamos à margem de tudo sempre há anos. Então existe um resgate histórico aí para ser recuperado, né? Só que a gente tem na turma. A última turma que eu tive foi um edital da Lei Aldir Blanc que a gente conquistou, Fomenta Todas as Artes, e a gente teve um vencedor gay. Ele tinha uma situação extrema de vulnerabilidade e ele foi o vencedor do reality. Uma pessoa com talento na área de moda que a gente identificou, mas os outros talentos trans também foram identificados. E é isso, nossas ações não podem parar, a gente não vai retroceder nenhum passo, como disse a Ana Lorde, a gente vai avançar cada vez mais pelas políticas públicas. E indiquem pessoas do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, para serem atendidas pelo pessoal da equipe do Garupa, que aí isso vai trazer números que poderão se refletir em todo o Brasil. O Garupa é uma iniciativa internacional, um fundo internacional, com uma parceria com a SEDES, precisa de um órgão centralizador, Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual do Rio de Janeiro. Então, foi conquistado o recurso. O projeto é internacional, mas sempre, né, Andréa? A política é necessária. Levante do público do Rio. Entende? Muito importante.
Essa Eu sua tentei fala falar muito rápido. Eu fiquei aqui com a tua fala, enquanto você ia falando, desenvolvendo, eu fiquei aqui pensando o quanto é importante mudar uma vida que seja, você já muda todo um encadeamento, né? Eu preciso encerrar o programa, mas antes eu queria uma fala muito breve, primeiro do Lucas, depois da Ana, sobre como é que a gente faz para como o nosso repórter Alessandro Vieira comentou na matéria, ir além do arco-íris. Lucas, quais são os próximos passos, para onde a gente tem que levar essa luta? Principalmente para quem é anti-homofobia, porque eu acho que a gente precisa envolver esse público, né? Boa. Olha, eu acho que a gente pode falar que atualmente as coisas têm dado difíceis, né, para as lutas LGBTQIA+, e não só para elas, né? Eu acho que a gente ainda está tratando direitos humanos e aquilo que é muito básico, como se fosse uma partida de futebol, né? Como se a gente pudesse ser contra ou a favor a morte de pessoas e, né, o que tem acontecido com a população LGBT. A gente não está falando de gostos, de opções, a gente está falando, né, da dignidade básica de um cidadão. E a gente costuma dizer que quando esse Brasil funcionar para uma travesti, é porque ele já vai ter funcionado para todas as pessoas antes, né? Então, eu acho que a gente pode, talvez, pensar em realmente defender o direito de uma travesti como o direito de toda uma população brasileira. Esse é um ótimo caminho. Defendendo a diversidade, né, Ana? Rapidinho, para a gente finalizar. Eu acho que o caminho é pelo voto. A gente tem que aprender a votar sem fla-flu. A gente tem que votar pelas coisas certas. Eu tive uma discussão com uma grande amiga e sabe, não tem como você... não, mas não está tudo em volta da questão LGBT. Não, mas como falou o Lucas, na hora que der certo para as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade, é que está dando certo para todo mundo. Então, sabe, não pode dar certo só para os que estão bem. Não, mas tem que pensar na economia, gente, mas não pode pensar na economia só para os ricos. Tem que parar, a gente tem que pensar em votar nas pessoas que querem fazer para todo mundo. Se fizer para todo mundo, tá bom para todo mundo. É muito básico, é muito simples, como disse o Lucas. É muito simples. Tem que ser bom para todo mundo. A gente tem que votar em pessoas que têm como projeto realmente e que vivam isso, sabe? Não é a pessoa que fala só na hora Até porque, né, Ana? Da campanha, mas pessoas que vivam isso, que têm uma história, uma trajetória de que vivam isso, que produzam isso na sua vida. Eu acho que é o único caminho. Infelizmente, eu tenho que te interromper. Políticas públicas para todo mundo. Eu, infelizmente, tenho que te interromper, mas até trazendo aqui um gancho, é o seguinte, né? De perto ninguém é igual, né? Então vamos aceitar a diversidade, porque de perto é todo mundo diferente, né? E viva a diversidade! Obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser rever, baixar ou compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde, lá você encontra um acervo com toda a nossa programação. E a gente se vê na próxima semana. Até lá!